Quarentena, inovação e competitividade. Esse é o assunto que nós trabalharemos no vídeo de hoje, dando continuidade a essa série de vídeos abordando o assunto empreendedorismo, autônomos, empresários, dentro da crise. Bem, e para trabalhar o assunto de finanças hoje, nós recebemos o professor Marco Aurélio dos Santos, professor da Unimar. Você pode se apresentar, professor? Posso sim. Obrigado pelo convite, Ana. O meu nome é Marco Aurélio dos Santos, sou professor aqui da Universidade de Marília, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Eu sou doutor pela Universidade de São Paulo na área de Mercado Financeiro de Crédito e de Capitais, pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade, a FEA-USP, e fiz meu mestrado também pela FEA, só que no caso foi a FEA de Ribeirão Preto, na mesma área, tá? Trabalho na área de finanças já vai fazer aproximadamente, considerando a área administrativa e a área acadêmica, uns 15 anos aproximadamente. Maravilha, professor. Bem, o nosso objetivo hoje é trabalhar o impacto da crise nas finanças, principalmente no âmbito empresarial. Acredito que a crise trouxe aí algo que nunca nós vimos antes em termos de consciência financeira, né? Exatamente. A falta de proteção, nós vemos aí como as empresas estão sofrendo com esse período de quarentena. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar qual é o impacto imediato da crise em relação às finanças das pessoas e das empresas. Perfeito. Bem, a gente tem que entender que é um evento que a gente chama em economia como um evento exógeno, ninguém esperava. É um evento que desde dezembro você tinha algum rumor, alguma coisa, mas ninguém esperava que ia tomar essa dimensão global ao qual se toma. E ninguém estava preparado, né? Exatamente, ninguém estava preparado para um evento dessa magnitude, né? Então, a gente começa a observar claramente de início os primeiros choques econômicos vindo da China e também dentro dos mercados financeiros globais, como eles têm uma grande conexão. Então, o primeiro choque que a gente observa é um choque de mercados de capitais, e ali a gente consegue capturar os efeitos iniciais dos gestores tomando suas ações frente à crise e suas decisões financeiras, né? Porém, quando a gente olha a economia real, a economia ao qual as empresas estão inseridas, onde eu tenho mercados de consumo, mercados de produção, mercados de crédito, a gente começa a observar que qual que é o primeiro problema que a gente vai encontrar? A gente observa, principalmente no mercado brasileiro, que as empresas elas trabalham com caixas específicos dentro das suas organizações. É verdade. Elas não têm necessidade de manter grandes volumes em caixa para que ela fique girando, porque o que a gente entende clássico em finanças é que se você deixa dinheiro parado, esse dinheiro parado vai ser dinheiro perdido no fim das contas, né? Então as empresas não estavam preparadas em termos de caixa para poder trabalhar com um evento exógeno desse tipo. E aí no momento, quando você tem um evento desse porte, as empresas acabam tendo um possível problema de estrangulamento. Esse é um primeiro ponto que a gente diz. E um segundo ponto que vem em reboque desse problema é um problema de redução drástica de consumo. Ou seja, se eu tenho uma redução drástica do consumo, eu vou ter necessariamente uma redução de receitas. E além de outros aspectos que modificam toda a estrutura de contas a pagar e contas a receber das organizações. É verdade. Esses eventos não são eventos isolados, né? Então, o problema nas empresas é necessariamente um problema na casa das pessoas também. Exatamente, é um problema na casa das pessoas porque quando a gente fala de empresa, a gente tem que entender que qualquer cidadão que está fazendo uma atividade, ele está empreendendo, ele está desenvolvendo uma atividade econômica, seja uma pessoa que resolva pegar a manicure, a pessoa que está cortando o cabelo, a pessoa que está trabalhando com qualquer tipo de venda de produto ou serviço, e as pessoas também acabam atingidas porque necessariamente a gente tem que entender que uma grande faixa dos brasileiros ainda está aprendendo e trabalhando e organizando as suas finanças, dado o processo recessivo que a gente vê desde 2015 até os dias de hoje aqui no Brasil. Verdade. Professor, então, dando continuidade, quais ações em termos financeiros podem ser adotadas para que as organizações sobrevivam? Essa é a palavra do momento, né? Como elas podem sobreviver nesse momento de crise? Bem, perfeito. Para
sobrevivência, eu falo que a gente tem que separar sempre as questões em 2 momentos. Nós temos o primeiro momento, que é um problema de giro, ou seja, as empresas precisam de dinheiro e de caixa para fazer o pagamento das suas dívidas, honrar os seus fornecedores. Então, em primeiro momento, acho que o mais importante é as empresas conhecerem conhecer a sua dívida. Conhecer como ela está estruturada. Esse é o primeiro momento. Conheça como está estruturada para que possivelmente você possa entrar com uma renegociação. Pedir um prazo maior para você fazer o pagamento, esticar esse prazo de pagamento com fornecedores, organizar esses contratos de uma forma melhor para que você tenha uma dilatação. Observar também questões de impostos, que hoje a gente está tendo muitas medidas de alongamento. Sim, é verdade. E dilatação de prazo de pagamento de impostos, que ajuda também esse processo, e buscar pela outra ponta formas de financiamento para a manutenção desse giro. Algumas formas de financiamento a gente encontra, como por exemplo o microcrédito, bancos públicos que já estão sinalizando, algumas medidas, Isso, alguns bancos comerciais já estão sinalizando redução de taxas de juros em créditos rotativos, é uma outra forma. E uma outra forma muito interessante, principalmente para empresas que não consigam fazer entrega efetiva de produto, é você fazer via financiamento de clientes. O que seria isso? Você pode muito bem, por exemplo, vender cupons de uso no futuro de determinado produto ou serviço, no qual você vende com um preço menor hoje, faz uma antecipação dessa receita e no futuro, pós a evento da Covid, você pode prestar esse serviço. Isso você consegue ver muito em pequenas empresas, principalmente empresas que prestam serviço. Manicure. Isso pode até partir do consumidor também, Exato, né? Exatamente. É uma forma de auxiliar esse pequeno empresário. Exato. Se você tem uma empresa, uma microempresa, e você tem uma clientela que já é bem fidelizada, você pode talvez propor uma solução desse tipo em, olha, eu tenho um cupom aqui de desconto, você pode usar esse cupom de R$80, R$50, que você vai ter um serviço um pouquinho mais caro, claro, você tem que considerar o valor do dinheiro no tempo, no qual você pode pegar e no futuro ele pode utilizar esse cupom para ter o seu serviço após a Covid. E nós podemos considerar, então, que isso é uma forma das pessoas colaborarem para as organizações, né? Existem outras formas para elas colaborarem? Claro. Você pode, inicialmente, apoiar o microempreendedor e o microempresário. Você pode trabalhar, por exemplo, fortalecendo o comércio do seu bairro, dando maior prevalência para a aquisição de produtos e serviços que estão dentro da sua comunidade, ou de pequenos negócios, e você sabe que a família que cuida dela necessita daquele valor para sobreviver. Às vezes você pode olhar para a empresa e falar assim, olha, empresas muito grandes ou empresas que são maiores, que tenham sócios, que tenham mais recursos, normalmente elas têm menos dificuldade de captação de capital, de levantamento de empréstimos. Mas as pequenas empresas, as empresas que estão começando, que têm negócios de bairro, elas têm mais dificuldade de levantamento de crédito. Então, se as pessoas puderem começar a pensar de forma mais consciente e tomar decisões mais conscientes envolvendo suas relações financeiras com essas pequenas empresas, é uma possibilidade de que elas consigam se manter efetivamente, passar por esse primeiro momento, esse estágio que a gente chama, que é um estágio de garrote em função de giro, ou seja, passar esse processo de giro e entrar num segundo momento de uma redução das suas receitas de uma forma mais suave, mais branda. Eu acho que seriam inicialmente essas duas ideias que eu acho que é importante passar para as pessoas. Perfeito, professor. Eu tenho certeza que as suas dicas foram importantes para quem estava nos assistindo, seja essa pessoa alguém da comunidade empresarial ou no meio familiar que pode aí entrar com essas ações. Professor, eu agradeço demais a sua participação, claro, foi muito enriquecedora para a gente. Obrigada para você que está nos assistindo também e até a próxima oportunidade. Obrigado.